Então, na sequência aí, nós vamos falar sobre os sofistas. Então, retomando um pouquinho, os pré-socráticos, então, viveram aí no século 6 e 5 a.C., são considerados por muitos estudiosos como os primeiros sábios do Ocidente. Alguns vão falar que o que eles criaram, na verdade, foi uma teologia natural. Né? São conhecidos aí como filósofos da natureza, porque procuravam entender aí o cosmos, tentavam entender o mundo físico. Né? Sobre os pré-socráticos, a gente tem que lembrar que é uma tradição que ficou perdida, os fragmentos que nós temos são muito poucos, tá? São citações de outros filósofos falando sobre eles. Tá? Ah, e o interessante deles aí, né, o que vai ser interessante dos pré-socráticos é que eles vão fazer um discurso totalmente diferente do que existia no mundo e tá aí a importância deles para o nosso estudo. Enquanto a Ásia tinha uma preocupação com a vida pós-morte, com a purificação da alma, eles vão tentar entender o mundo que nós vivemos. Tá? Lembrando que aí os pré-socráticos eles se situavam principalmente na Jônia, né, no Mar Egeu, e na Sicília, né, que seria a atual Itália hoje, não necessariamente ficavam na Grécia, que hoje nós conhecemos. Né? Se a gente for comparar hoje a Grécia país com a Grécia Antiga, tem muita diferença, porque tinha todas as colônias que tem no mapa, aí, pintadinho, coloridinho para vocês. Certinho? Então nós vamos falar agora, vamos falar um pouquinho sobre os sofistas, como que surge o ideal sofista e qual vai ser a importância deles. Então a gente tem que levar em consideração então, que Atenas vence a Pérsia, né? E então vai passar por um processo de substituição da aristocracia, que nós vimos lá no vídeo anterior, que falava sobre, na aristocracia, o que importava lá era a virtude do nascimento, era a herança, era o líder da família lá naquela composição dos genos, era esse indivíduo que tomava as decisões políticas para o grupo que ele participava. Ele tinha o pátrio poder, né? Ele era o pater, ele era o pai, né? Tinha o poder, todo o poder da sociedade ali em volta a ele. E agora esse modelo de aristocracia vai começar a ser substituído pela democracia. Agora não importa mais a herança, não é mais uma questão genética, é aquilo que a pessoa apresenta ali na ágora na hora do debate político, na hora da discussão. Para isso, então, vai ser muito importante o discurso, a persuasão e a educação, e é nesse contexto que entra aí os sofistas. Tá? Os sofistas, então, eles vão criar um sistema para ensinar as pessoas como que elas têm que falar em público, né? Como que elas têm que convencer o público ali na hora do debate, e também como que elas podem vencer uma discussão, né? Com a retórica, né? Com a arte da retórica, né? do convencimento. Então, eles vão ensinar para as pessoas a excelência dessa oratória, como que tem que ser os gestos, como é que tem que ser a entonação, como que essa pessoa tem que olhar para o público. O discurso tem que ser muito bem estruturado para que todo mundo consiga entender. Tá? Por quê? Porque agora o que importa é o seu argumento. Com o seu argumento você tem que vencer o argumento do outro. Eu trago para vocês aí uma citação do Protágoras, uma discussão que o Protágoras teve com Sócrates, uma conversa dos dois aí. Tá? Então o Protágoras ele fala assim: admito que sou sofista e que educo homens. Parece-me que esta é a melhor das soluções, admitir em vez de negar. Para além desta, tenho tomado outras precauções, embora, e afirmo-te diante dos deuses, nunca tenha sofrido nenhum mal por admitir que sou sofista. O meu ensino destina-se à boa gestão dos assuntos particulares e dos assuntos da cidade. Então, ele fala assim: olha, Sócrates, eu sou sofista, tá? Tomo minhas precauções por ser sofista, nunca neguei a ninguém, nunca tive nenhum problema com isso. Por quê? Porque meu destino aqui, a minha condução, a minha vida é fazer com que a cidade seja bem gerida, que os assuntos particulares, que os assuntos da cidade sejam bem discutidos. O Sócrates então vai responder para ele: será que percebi bem as tuas palavras? Parece-me que falas da arte de gerir a cidade e promete transformar homens em bons cidadãos? Protágoras vai responder: é esse precisamente, Sócrates, o objetivo que me proponho a cumprir. Sócrates e Platão eles vão odiar os sofistas, porque o Sócrates e Platão procuram uma verdade, algo que seja quase que uma busca de algo perfeito, né? Você vê lá Platão falando do mundo das ideias e tal. Os sofistas eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a atualidade, com o governo da cidade. Essa que é a preocupação para eles. Tá? Tem um texto bem interessante que está no livro Filosofia para uma Inteligência da Complexidade, do Celito Meyer, que eu quero ler para vocês aqui. Ele vai falar assim: ó, em sociedade de perfil mais democrático, a última palavra não cabe mais ao critério hierárquico, cultuado através da tradição. Muitos são os que pretendem ingressar na vida política, alimentando o desejo de se tornarem um dia dirigentes do Estado. Ou seja, agora o que importa não é mais
a família, não é mais o sobrenome. O que importa agora é o argumento. Tá? E agora todo o cidadão livre grego quer se tornar um dia um líder, quer um dia chegar a ser um dirigente do Estado. Então como é que isso pode acontecer? Através da discussão, através da boa discussão. E o sofista vai ser o grupo que vai estar ensinando as pessoas a fazerem isso. Só que tem um detalhe, os sofistas eles vão usar, né, dentro da arte da retórica, eles vão usar da erística, tá? Que tem como objetivo desacreditar o oponente. Tá? Então, se o teu oponente está falando uma coisa, você monta já a resposta já para desacreditar o que ele está falando. Tá? Você não tem compromisso com a verdade, você tem compromisso com a tua verdade. É a sua verdade, não uma verdade genérica para todos. Tá? Isso é baseado aí no nome Eris, né, que era a deusa grega da discórdia. E se a gente for trazer para nossa atualidade, nós vamos ver que hoje em dia é muito assim. As pessoas não têm compromisso com a verdade, né? Principalmente em redes sociais, né? Nos debates que nós temos aí, nas políticos e tudo mais. O que importa não é a verdade, o que importa é a tua opinião. E era mais ou menos isso que os sofistas ensinavam, e era por isso que Sócrates e Platão tinham tanta raiva e escreveram tantas coisas contrárias aí aos sofistas, certinho? Então depois a gente dá sequência em outros assuntos, tá? Até mais.